Ó, rapaz, rapaga. Olha, boa parte do que aprendi sobre cinema, eu aprendi com o crítico mineiro, diretamente de BH, né, o Pablo Vilaça. E o Pablo Vilaça, certa vez, ele escreveu um livro, uma biografia, né, do Hector Babenco. E ele dizia que o Hector Babenco tinha uma frase, uma linha de raciocínio, né, na qual ele dizia: um bom filme, ele deve sempre ser um registro fiel, minimamente fiel, da época que ele visa retratar, né? O que me surpreende é que o próprio Pablo Vilaça, ele fuja desse conceito ao falar sobre a Odisseia, né? Usando como pretexto para tal a famosa Xenia, né, no caso, que é muito falada nesse filme Odisseia. Mas enfim, antes disso, tá? Citar aí o Pablo, citar também o Jurandir Gouveia e tudo mais. E detalhe, eu não tô aqui vindo atacar esse pessoal, tá? Eu tô aqui, a minha intenção aqui é expor a minha opinião, né? Chegar e falar: ah, o Pablo tá errado, ah, o Jurandir tá errado, ah, o Thiago Braga que tá certo, eu que tô certo. Não. Eu estou expondo a minha opinião. Boa. Estamos aqui expondo nossas opiniões. Moramos em um país livre. Acho que é livre, não sei. Então, eu quero expor a minha opinião, assim como eles expuseram a deles, e beleza, quem tá certo ou errado, se é que existe certo ou errado, que se lasque, né? O que importa é você poder expor a sua opinião, tá ok? Tá ok? Enfim, eu vou citar aqui 2 filmes que eu assisti no mesmo dia, numa coincidência divina, ou até mesmo satânica, eu acho que seria melhor dizer satânica, e vai ter uma conexão esses 2 filmes. Vocês vão entender por quê. O primeiro deles que eu assisti pela manhã foi Lady Macbeth. É um filme dirigido pelo William Oldroyd. É um filme da BBC. É basicamente um drama indie britânico. E tal negócio protagonizado pela Florence Pugh. Muito provavelmente o primeiro filme muito provavelmente não, é o primeiro filme protagonizado por ela. Antes desse filme, ela havia trabalhado no The Fallen, que era um filme protagonizado pela Maisie Williams, que é a Arya Stark no Game of Thrones, né? E a Florence Pugh tem um papel coadjuvante, né? Sendo a Maisie Williams uma moça contida, correta, tal, e a Florence Pugh mais safadinha, né? E aqui ela é muito safadinha no Lady Macbeth. Mas o que vem ao caso aqui é o seguinte: Lady Macbeth é um filme no qual você tem um registro de uma época que, se a gente for seguir o livro no qual foi inspirado, ele retrata a Rússia rural, acredito eu que no século XVIII, né, ou XIX, enfim, a Rússia rural dessa época. O filme dá a entender que seria a Inglaterra rural dessa época, mas pode ser Rússia, Inglaterra, tanto faz, Europa rural daquela época, tá? Século XIX, XVIII, enfim. No qual uma sociedade vivia sobre uma moral totalmente cristã, tá? E que apoiava uma sociedade regada, dominada, né, pelo sistema patriarcal, no qual o homem comandava totalmente e a mulher era totalmente objetificada. E o filme faz questão de retratar isso da melhor forma possível. Tá bom? Então você vê a Florence Pugh, a personagem dela, Catherine, né, sendo totalmente objetificada neste filme, sendo totalmente oprimida, né? Até as cenas de nudez com ela, que ela parece completamente nua. Um amigo meu quis assistir esse filme, foi um amigo meu, tá? Amigo meu, quis assistir esse filme porque ela parece nua, né? Um amigo meu, tá?
E, cara, só que assim, tipo, é uma nudez tão opressora, que quando você vê, fala: "Poxa, não não tem como você ser algo excitante", porque, tipo, se você se excitar com aquilo, cara, você basicamente estaria, se você for uma pessoa normal, é como se você tivesse cometendo um abuso sexual contra a protagonista, entendeu? Porque é uma cena tão impactante e cruel com a protagonista em si, que é tenso. Por quê? Porque é um filme que registra perfeitamente o sentimento daquela época. Porém, há uma guinada magistral, assim, e ao mesmo tempo assustadora, aí vem o lance do satânico, né, que eu comentei, da coincidência satânica, né, que a protagonista, que era a oprimida, que era a coitadinha, quando ela tem uma oportunidade de ter essa liberdade, dar esse lampejo de liberdade nela, ela foge completamente desses valores morais cristãos e ela camba por uma liberdade sem qualquer disciplina, né. Lembra daquela música, né, Há Tempos, do Legião Urbana, liberdade é disciplina. Você pode ser livre, mas tem que ter uma disciplina para isso. E ela não tem disciplina nenhuma, né. Ela vai para uma liberdade totalmente sem disciplina, isso desencadeia numa série de situações traumáticas e causa um filme, assim, totalmente desconfortável, totalmente traumatizante, totalmente perturbador, assim, a ponto de ser, cara, pega um Match Point, garota, garota exemplar, assim, e multiplica por 20 em termos de perturbador. É um filme extremamente perturbador. Assim, é um filme inquietante, né, você vê a transformação daquela personagem que era oprimida, era uma coitadinha, se transformar em uma garota pervertida e depois se transformar em uma pessoa extremamente psicótica, né. Enfim, por quê? Porque ela seguia o moralismo cristão e a partir do momento que era muito propício na época, e a partir do momento que ela abandona isso, ela vira uma completa doente psicótica, né, a ponto de ela cometer um ato de extrema crueldade e falar assim, simplesmente de uma frieza, cara, que fala assim, simplesmente: "Está feito". E muito esse tipo de comportamento lembra a atitude da Suzanne von Richthofen quando os irmãos Cravinhos mataram, né, assassinaram os pais dela, e ela simplesmente olhou para eles e perguntou: "Já acabou?". Simplesmente isso, tá, simplesmente isso. E cara, vamos agora então para o filme Odisseia, que é o objeto de discussão aqui. Se a Lady Macbeth é um retrato extremamente fidedigno da época em que se passa a narrativa, a Odisseia ela peca em muitos aspectos, né. Então você pega desde o formato dos navios, né, que a gente estava mais para um navio viking, no caso, do que por qualquer outra coisa, né. Aqueles gigantes canibais, né, eles usam aquelas armaduras que só viriam a ser inventadas, né, no tempo dos cavaleiros medievais, né. Não, pior do que tudo isso é você levar a moral cristã para o período helênico, para o período helênico. "Ah, mas não, isso daí tem a ver com o seguinte, com a Xênia, a lei de Zeus", porque eles tinham uma crença que é o seguinte: se você tinha que receber sempre bem as pessoas, tá, porque poderiam ser divindades disfarçadas de humanos comuns para testar a sua bondade no que diz respeito a recepcionar as pessoas mais simples. E por isso que Ulisses, ao fazer o que ele fez, ele, ao contrário do que o livro, ele se sentia muito culpado no filme. Ele fica se sentindo culpado o tempo todo. É um Ulisses bonzinho, diferente do livro, tá. Primeiramente, tá, um o autor ele tem todo o direito, o diretor, ele tem todo o direito de adaptar um filme da forma que ele quiser, não precisa nem um pouco se preocupar em se
ser extremamente fidedigno à obra de origem. Eu falei isso quando eu escrevi sobre Supergirl. Todo mundo descendo ali, porque o filme se distancia totalmente da obra de origem, que é Woman of Tomorrow. Dane-se, tá? O que importa é que o filme tem uma proposta e cumpra essa proposta. Porém, repito, todo bom filme deve ser fidedigno à época que ele visa retratar. E aqui a gente não tem isso. Não tem, porque naquela época os gregos não tinham essa moral cristã, eles tinham uma outra moral. Era a moral dos mais fortes. Eles valorizavam a beleza, eles valorizavam de uma certa forma a opressão, porque para eles a opressão não era nada demais. E o Nietzsche, que era um grande estudioso do período helênico, né? Nietzsche já várias vezes ele taxou a moral grega como sendo a mais ideal possível, né? Que era a moral dos senhores. Ele definiu a moral dos gregos como moral dos senhores contra a moral dos escravos, os ressentidos, a moral dos vencedores. No caso, os gregos seriam os vencedores, os senhores, e os troianos seriam os escravos, porque eles perderam, né? Então, assim, os gregos queriam ser os senhores, eles não estavam nem aí se os outros perderam e foram derrotados da forma mais cruel possível. Mas olha, o Ulisses ele lamenta muito porque ele construiu um cavalo e aí esse cavalo que deveria ter servido como, como um presente pacífico que zelava a paz, acabou sendo uma porta de entrada para a destruição de Troia, e aí muitos soldados, inclusive, chegaram a abusar sexualmente das troianas, e foi algo terrível que aconteceu. Ele se sentia culpado com tudo isso. Veja, isso é praticamente a mesma coisa que você levantar a bandeirinha da paz e quando o cara chega perto você mete uma faca nele. Você acha que os gregos tinham esse tipo de pensamento naquela época? Os gregos queriam vencer. Simples assim. E outra, não vem falar de Xênia, porque o que acontece é o seguinte: os troianos, quando viram aquele cavalo de madeira, eles não falaram assim: olha, que legal, vamos recepcionar esse cavalo de madeira, porque se a gente não aceitar esse cavalo de madeira, pode ser que Zeus castigue a gente. Não. Aquilo foi um símbolo de orgulho para eles. A gente venceu. Esse cavalo é o símbolo do fracasso dos gregos. Vamos receber esse cavalo como símbolo da nossa vitória. Tanto que eles não estavam nem aí. Eles pegaram o filme mostra isso, o próprio filme mostra isso. O que é que eles fazem com o cavalo quando recebe? Pega lanças e começa a espetar o cavalo para ver se não tinha ninguém dentro. Então não é aquela coisa, porque foi xenia, porque eles receberam o cavalo e, nossa, recepcionaram o cavalo maravilhosamente bem, recepcionaram os gregos maravilhosamente bem. Não. Aquilo era um motivo de orgulho para eles, como se eles tivessem vencido a guerra que tinha durado 10 anos, como se nossas muralhas fossem intransponíveis, e os gregos perderam, eles foram fracos, eles não resistiram, eles desistiram. Simples assim. Tanto que eles atacam lá o personagem do Elliot Page, né? Que estava totalmente desarmado e começam a jogar flecha, lança nele, estava desarmado. E aí o cara vem justificar, não, mas foi xenia, né? É por causa disso que o Ulisses se sente culpado. Porque os gregos foram bem recepcionados, foram recepcionados dentro de Troia, os troianos achando que tinha selado a paz. E aí os gregos se aproveitaram para destruir Troia. E ficou todo mundo, se aproveitou e fizeram mal. E Ulisses se sentiu muito mal com isso. Tem nada a ver. Primeiro que Ulisses era um grego, e tal como o grego ele sentia o quê? Seguia o quê? A moral grega. E o que a moral grega dizia? Era a moral dos senhores, como Nietzsche seguia. Eles não se preocupavam nem um pouco com essa coisa de que a gente está maltratando as pessoas, a gente está oprimindo pessoas.
Eles queriam mostrar força. Eles queriam oprimir, porque opressão significava força. Não tinha nada a ver com essa coisa da você recepcionar as pessoas. Recepcionar as pessoas era outra coisa, tinha nada a ver com guerra, porque a guerra era imoral, sempre foi imoral. E você ter um Ulisses ou um Odisseu que se sentia culpado e ressentido, isso não existe. Ressentimento era coisa para os perdedores, para os escravos, não para os vencedores. Então isso não existia. Ao você criar um Ulisses ressentido, você cria o quê? Um herói, o que seria o símbolo do herói grego, o herói extremamente forte, sem esse sentimento de culpa, você transforma, sim, um herói da mitologia grega em um herói com sentimentos cristãos. Ou seja, algo que você pega em um filme como Lady Macbeth, no qual a moral cristã é deturpada, e aí você vê tudo sendo destruído, tudo indo de uma forma caótica no Lady Macbeth, e aqui é coisa totalmente contrária. Você pega a moral de uma época, totalmente diferente da época, muito antes da época da Lady Macbeth, e você simplesmente inverte a coisa em prol de um personagem que deveria ter tons mais anti-heróicos para o dia atual, e ele se torna um herói simplório hoje em dia, que para mim é o principal defeito deste filme. E não é porque ele simplesmente tem uma liberdade poética, uma licença poética, e sim porque ele se torna um herói convencional dentro do nosso mundo de hoje, tá? Diferente da Lady Macbeth, que era para ser mais convencional dentro de uma sociedade cristã, mas ela se torna uma vilã, né? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais.